Vamos lá, gente. Nas jurisprudências, pessoal, antes da gente estudar como é que a gente vai colocar as jurisprudências no processo, é importante a gente também saber como é que a gente vai colocar as jurisprudências nas petições. O nosso curso, a nossa disciplina, é um curso voltado para a prática. Então, eu não tenho como só ensinar vocês a pesquisar jurisprudência e deixar de ensinar vocês como é que a gente coloca isso numa petição processual. Então, assim, nas petições e manifestações processuais, é necessário a gente compreender que o uso das jurisprudências nos auxilia na demonstração da aplicação, não somente das decisões, mas também das súmulas nas peças jurídicas. Então, isso precisa ser feito de forma estratégica. Não é simplesmente você pegar aquela decisão que é muito importante para o seu processo e colocar de qualquer jeito no processo, apresentar de qualquer jeito para o julgador. Pode passar. Pode passar. Obrigada. Peticionar, escrever no processo, não deixa de ser uma forma de se comunicar. Nós temos várias formas de se comunicar. Vocês querem um grande exemplo disso? É quando eu digo assim para vocês: vocês conseguem me ver e me ouvir? E vocês me mandam um monte de mãozinha assim, ó. A comunicação, ela foi estabelecida, né? A gente conseguiu conversar, se comunicar sem dizer uma única palavra. Então, nós temos sim a comunicação não verbal, que é quando a gente não precisa falar nada, mas a gente consegue estabelecer ali uma comunicação, uma forma de conversar um com o outro. Em geral, a forma de comunicação não verbal que a gente mais utiliza são os gestos. Por exemplo, esse que eu acabei de dizer para vocês, o uso do positivo, negativo, o ok do mergulhador, né? Esse, inclusive, dizem que é o símbolo mais utilizado para dizer que está ok no mundo todo, seria o ok do mergulhador, né? Que nada mais é, até mesmo algumas línguas adotam, né, línguas de sinais, o ok como ok, de mostrar que está tudo certo. Às vezes a gente repete as coisas no dia a dia e a gente não para pensar, né? Como é que aquilo ali impacta na nossa comunicação, como é que aquilo ali está sendo visualizado. Mas nós também temos, para além da comunicação verbal, que é essa agora que eu estou estabelecendo com vocês, a comunicação não verbal, que pode também ser como consequência, se mostrar no uso das cores. Vocês já ouviram falar sobre psicologia das cores? Alguém já ouviu esse termo por aí? Pois é. A psicologia das cores nada mais é também uma forma de criar um ambiente para que você chegue à pessoa que você quer conversar, que o interlocutor tenha uma relação contigo. Vamos a grandes exemplos. Qual é a cor que a Bob's e a McDonald's usa? Vermelho, amarelo. Por quê? Porque são cores que já pesquisado, já estudado, te colocam em uma situação de você ficar agitado, de você querer comer rápido, de você querer resolver as coisas rápidas. Então, eles te colocam essas cores. Porque, em geral, quando a gente vai tratar de hospital, pode voltar isso. Quando a gente vai tratar de hospital, quando a gente vai tratar de algumas clínicas, em geral, as cores usadas são o verde e o branco. Porque são cores que, de forma estudada, demonstram que trazem calma, trazem, né, uma tranquilidade a mais para o ambiente. Então, são cores que são usadas em prol disso, a favor disso. Essa é uma forma de comunicação não verbal. Não, Jonathan, a chamada é no final da aula. Beleza? Então, gente, peticionar é uma forma de se comunicar. Pode passar o slide. E aí é muito importante que a gente se manifeste, porque quando a gente peticiona, quando a gente fala num processo, a gente está se comunicando com o juiz, com o juízo daquela decisão, quem vai verdadeiramente julgar aquele processo. É muito importante que a gente fale com eloquência, com postura, com posicionamento, tá? Dan, gente, vamos lá. Situações de falta, de presença, eu preciso que vocês abram chamado, tá bom? Ah, professora, eu estava presente, eu levei falta. Abram um chamado lá
no espaço do aluno, tá bom? Eu não tenho condições de toda hora parar a aula e ficar explicando isso, porque senão eu quebro até o raciocínio de quem está conseguindo me acompanhar, beleza? Então, a nossa aula é super rapidinha, o nosso encontro é de 15 em 15 dias, eu preciso aproveitar esse tempo para explicar para todo mundo como é que funciona essa questão prática, beleza? Então, a partir daqui, eu vou seguir, tá bom? Então, gente, a forma de você peticionar, a forma de você escrever dentro de um processo precisa ser eloquente, precisa ser com postura e com posicionamento. O que eu quero te dizer é que tu não vais deixar de arguir o que tu tem que arguir. Tu não vais deixar de falar o que você precisa falar, mas você precisa se posicionar de forma respeitosa e, claro, de forma a demonstrar que técnica, gente, a gente demonstra escrevendo, elucidando. Eu sempre digo isso para os meus clientes. Quando a gente vai para... Isso já aconteceu comigo, né? Pessoalmente falando. Quando às vezes a gente vai para audiência, as mulheres vão me entender. Eu frequento muito ambientes que são muito masculinos. Então, eu já fui para audiências em que eu era a única mulher da audiência. E eu era a única mulher que me manifestei na audiência. Então, a gente sabe que às vezes esses ambientes tendem a gente ser a única presença feminina. E aí a gente precisa, mais do que nunca, saber se portar, né? Saber se manifestar. E quando eu digo se portar, é se comunicar, né? Com todo o ambiente em que a gente está. E eu já participei de audiências em que claramente a outra parte estava usando do grito, da força mesmo, para querer se sobressair, porque eu era a única advogada, eu era a única mulher que estava presente no ambiente. E aí a gente precisa saber se portar, se posicionar para dizer, olha, não é porque eu sou a única mulher que está aqui, não é porque eu sou mais nova que aquele advogado que eu não vou ter técnica, que eu não vou ter condições de me manifestar. E eu sempre digo para vocês, sempre vou repetir, gente rude, gente hostil, gente que chega gritando, que não cumprimenta ninguém, que não fala com ninguém, não é sinônimo de ser um excelente profissional. O excelente profissional é aquele que usa da técnica para obter o procedimento, o resultado que ele precisa. Então, o posicionamento é extremamente necessário para a gente demonstrar até que a gente tem razão. Porque muitas vezes a gente não basta a gente ter razão, a gente também tem que mostrar como a gente vai demonstrar chegar naquele caminho, mostrar que a gente tem razão. Eu lembro de uma audiência em que eu estava, né, na defesa de um acusado, e o advogado era uma audiência de família, nem era uma audiência criminal, e aí o outro advogado, no meio da audiência de conciliação, começou a gritar sozinho na audiência, de que eu tinha que me acalmar, de que eu estava muito exaltada, que eu estava gritando, sendo que naquela semana em específico, eu estava saindo de uma gripe, uma virose, eu estava até rouca. E aí eu olhei assim para a conciliadora, e aí ela me olhou e disse, doutor, a única pessoa que está gritando aqui é o senhor. Então, vamos baixar os ânimos, vamos nos acalmar, doutora. Realmente, ela não está, ela está se manifestando, é o senhor que está se exaltando, só não está nem percebendo que é só o senhor que está gritando aqui. É só o senhor que está se manifestando assim. Então, vamos voltar. Aí eu virei para ele e falei, doutor, eu não estou gritando com o senhor, até porque eu não estou nem conseguindo, eu estou sem voz, eu estou rouca. O senhor nem reparou isso, mas eu estou rouca. Então, não tem como estar gritando com ninguém aqui. E é nesses momentos que a gente percebe o quanto a nossa postura precisa ser firme, mas precisa ser cortês, precisa ser educada, para a gente demonstrar que até nesses momentos a gente tem que ter razão, mas tem que estar aliado da técnica. Pode passar. Obrigada. Então, quando a gente fala de peticionamento, dentro da prática jurídica, o que eu devo fazer, professora? O que eu devo observar antes de fazer o protocolo de uma petição? Primeiro de tudo, pessoal, analisar o processo. E quando eu digo analisar, é todo o processo, é a íntegra do processo, tá? Por que eu digo isso para vocês? Porque é muito importante a gente saber, em que fase o processo está? Em que fase o processo se encontra? 2, qual foi a última manifestação que foi realizada? Qual foi o último pedido que realizaram? 3, qual foi a última decisão que o magistrado prolatou nessa decisão? Qual foi o último despacho proferido nesse processo? O que mandaram fazer? Fizeram?
Onde pararam nesse cumprimento de decisão? E, por último, mas não menos importante, qual é o prazo que eu tenho para me manifestar? De cara, são esses os tópicos que a gente precisa observar, tá? Eu preciso saber o prazo para eu me manifestar dentro do prazo. Eu preciso saber em fase o processo se encontra para eu me manifestar condizente com essa fase do processo, tá? Eu não posso estar numa fase de cumprimento de sentença pedindo, juntando provas de que aquele contrato inexistiu. Já passou essa fase. Essa fase já passou. Agora a gente está num outro momento processual. Eu não posso deixar de observar qual foi a última decisão do juiz. O juiz já se manifestou. Essa decisão foi cumprida na íntegra? O que falta para ela ser cumprida? Foram realizadas as diligências necessárias? Foram tomadas providências necessárias para esse cumprimento? Tudo isso precisa ser observado. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Vocês vão de linguagem não verbal ou vocês vão de linguagem digitada aqui comigo? Ó, a Carla já me mandou uma mensagem aqui, tá tudo certo. Então, vamos seguir. Tá bom, professor, tá bom. Vamos passar o slide, por favor. Só clicou no meio, foi? Passou. E o que mais é que eu tenho que analisar, professora, dentro de um processo? Gente, observar o endereçamento. Qual é o órgão que eu vou direcionar essa petição? Com quem eu estou, para quem eu estou encaminhando essa manifestação processual, né? É legítimo essa manifestação? Né? Qual é o fundamento legal dessa petição? Onde é que o Código, exemplo, de processo penal fundamenta essa manifestação? Onde é que o Código de Processo Civil fundamenta essa minha manifestação? Tá? Qual é a competência para o julgamento? Quem é que vai julgar? É o juiz de primeiro grau? É o desembargador? É a turma que vai julgar? Hoje, quem me acompanha lá no meu Instagram profissional, Dicas para ADV, é onde eu compartilho um pouquinho da minha rotina, compartilho um pouquinho dessa correria, dessa rotina que a gente tem, não somente na advocacia, mas dentro da docência. Eu compartilhei que hoje de manhã eu estive lá no Tribunal de Justiça, estava fazendo algumas diligências presenciais, acompanhando o julgamento de alguns processos, e eu tenho processos ali que vão ser julgados pela turma. Então, eu preciso saber quem é que compõe a terceira turma de direito penal. Quais são os desembargadores que vão participar desse julgamento? Para quem eu preciso direcionar os meus memoriais de julgamento? Antes de ter o julgamento, eu vou apresentar memoriais. É um resumo do que eu quero, do que eu estou pedindo, do que eu quero que os desembargadores entendam dentro do meu pedido. Então, quais são esses desembargadores? Para quem é que eu vou direcionar esse documento? Para quem eu tenho que entregar esse documento, tá? Qual é a necessidade de saudações? Se eu estou dentro de um tribunal de justiça, eu já expliquei isso para vocês, a gente sempre vai lidar com desembargadores. Então, eu não posso chegar lá no gabinete de desembargador e dizer, eu falei com o juiz fulano, já vão te olhar assim. Dizer, opa, essa pessoa não sabe o rito, essa pessoa não sabe a praxe. Vão te corrigir, vão te dizer, doutor, eu acho que o senhor está no gabinete errado. O do juiz João, vão te olhar e dizer, não, doutor, aqui é o gabinete do desembargador João de tal. Aí olha a tua cara. Aí olha como tu vai ficar. Poxa, né? Errei por besteira. Professora, mas é um detalhe. Juiz, desembargador. Mas na prática, isso faz muita diferença, tá? A gente está falando de prática forense aqui. Então, a gente precisa sim saber isso. Precisa sim. Não posso chegar lá no STJ e estar chamando o ministro de juiz. Isso é uma gafe, né? Uma falta até de conhecimento mesmo técnico sua. Então, a gente precisa, sim, nomear os julgadores conforme o grau de jurisdição em que eles se encontram. Você precisa observar as teses de mérito e as teses preliminares. Em geral, pessoal, as teses preliminares são questões que, como o próprio nome diz, vão ser discutidas de forma preliminar, ou seja, antes de eu chegar no mérito da ação, antes de eu discutir o ponto que envolve aquela ação, eu vou ter que julgar uma situação que é de uma preliminar, que não chega a ser o mérito, mas que envolve o julgamento. Em geral,
Questões preliminares envolvem questões processuais. Então, é por isso que o nosso curso se dedica tanto à processualística, porque existem processos em que vocês podem fulminar, vocês podem ganhar o processo somente atacando a fase preliminar, a fase processual. Tá ok? Alguém abriu o áudio? Alguém tem alguma dúvida? Posso prosseguir? Pode prosseguir, professora. Tá, ok. Eu lembro de um processo, pessoal. O que aconteceu? A gente nem chegou a discutir o mérito, né? A gente ganhou o processo ainda na análise das preliminares. Por quê? O advogado da outra parte tinha ingressado com um processo em que ele juntava uma série de documentos e aí, em tese preliminar, era uma questão de ressarcimento, eu sustentava ao juízo assim, olha, o juízo do juizado, né, cível, ele é incompetente para julgar, porque era uma situação que envolvia alta complexidade, era uma situação, inclusive, que a gente pedia a realização de perícia. E aí não cabe perícia dentro do juizado especial. O juizado especial é um rito, como o próprio nome diz, especial. E ele é voltado para o julgamento de causas de menor complexidade. Então, já está determinado, já está pacificado, que se eu preciso de algum tipo de prova mais complexa, como, por exemplo, a realização de prova pericial, eu saio do âmbito do juizado. Ada, você está com o áudio aberto. Preciso que você desligue seu áudio. Obrigada. Então, quando você está diante de uma situação complexa, o juizado ele não é competente para julgar. Você precisa realmente ir para uma vara comum, né, para você discutir essa situação. E aí eu lembro muito bem que essa foi a nossa tese preliminar, dizer, olha, a gente está pedindo aqui uma perícia, esse é um caso complexo, é um caso que não cabe no juizado. E aí a tese foi acatada pelo juiz. O juiz realmente disse que entendia que era um caso complexo, era um caso em que ele não se julgava competente para julgar. E aí a outra parte tinha que ingressar com uma nova ação lá no juízo comum, né, não mais no juizado, para poder ter apreciado aquele pedido. A gente ganhou aquele processo assim. Ah, professora, tardou, porque a pessoa podia entrar de novo com o processo. Tudo bem. Se eu não tivesse uma prescrição de cobrança, poderia ser. Se tivesse uma prescrição, o processo tinha acabado ali mesmo. Agora vem a surpresa, né? Do processo. Eles nunca mais ingressaram com a mesma ação. Desistiram da ação. Então, a gente conseguiu resolver uma situação processual nem chegando a atacar o mérito. A gente simplesmente questionou a processualística adotada pela parte contrária. É por isso que é tão importante a gente estudar processo dentro do nosso curso, dentro da grade curricular da graduação de Direito. Tá bom? Pode passar para mim o slide. Obrigada. Você precisa escrever a sua petição de forma estratégica. Então, a sua peça precisa conter os pontos importantes daquele julgamento. Você precisa citar logo, né? Em especial, logo no tema, logo no tópico da sua petição, de cada tópico de tese, você coloca logo os pontos importantes, você já destaca ali o que você está colocando em discussão dentro daquela tese. E também não deixem de juntar os documentos, tá? Necessários. Eu sempre faço o rol de documentos. Então, por exemplo, vamos fazer uma petição de habilitação processual. Você vai direcionar ao juízo, vai qualificar o seu cliente, pedir a habilitação como advogado. No final, você vai precisar juntar a procuração dele, o documento pessoal dele, o comprovante de residência, se tinha algum outro advogado no processo, o subestabelecimento. Então, eu não simplesmente faço a petição e vou colocando os documentos lá. Eu faço a petição e, ao final, eu faço questão de fazer constar rol de documentos. O que eu estou juntando? 1, subestabelecimento. 2, procuração. 3,
documento de identidade. 4, documento, comprovante de residência. Eu sempre gosto de fazer isso porque você torna a petição mais organizada. E visualmente, o juízo já fica visualizando ali qual foram os documentos que você apresentou, tá bom? Outro ponto importante é você adicionar, estando ainda no exemplo que eu dei para vocês. Ah, professora, mas você acabou de dizer que junta subestabelecimento e procuração. Pois é, gente, a praxe é que você junte subestabelecimento. O subestabelecimento já iria suprir o documento que você precisa apresentar para a sua regular habilitação. Acontece que, quando eu faço subestabelecimento, prestem bem atenção. O subestabelecimento, ele te passa os poderes que o antigo advogado tinha para você agora. Mas eu não sei quais os poderes que aquele advogado colocou na procuração. Eu não sei se são os mesmos poderes que o meu cliente concede para mim durante a assinatura da minha procuração padrão do meu escritório. Então, qual é o meu costume? É sempre juntar o subestabelecimento mais a minha procuração, porque aí eu garanto os poderes que eu tenho. Eu tenho certeza dos poderes que eu vou ter, porque eu juntei a minha procuração com aqueles poderes ali dentro do documento. Beleza? E mais, vocês precisam adicionar ícones visuais para chamar a atenção. Então, a gente precisa saber usar fonte em caixa alta, fonte em negrito, uso de tabelas, imagens, setas, até mesmo gráficos, tá? Eu sempre menciono que até o uso desses ícones, eles precisam ser feitos de forma não somente estratégica, mas inteligente. Eu já vi petição que a pessoa colocou tanta coisa, gente, mas tanta coisa, que ficou aquele documento poluído visualmente, sabe? Aquele documento que a gente não sabe nem para onde olhar, que é tanta informação que você fica até meio desorientado só de visualizar. Você precisa organizar isso de forma estratégica, de forma que você não venha a chamar mais atenção para o que você juntou ali, né, de seta, de imagem, do que o próprio conteúdo da sua petição em si. Então, não deixem de utilizar, porque no meio de vários processos, um ícone que tem destaque, que tem seta, que tem caixa alta, ele vai naturalmente chamar mais atenção. Então, a gente precisa usar isso nos pontos em que a gente verdadeiramente quer chamar atenção, que a gente verdadeiramente precisa de mais atenção do julgador, tá? Outro ponto importante, sempre revisar a peça. A peça precisa ser revisada. Perfeito, Felipe. Visual Law e Just Designer. Isso mesmo, tá? A gente vem crescendo agora com essa informação, né, de ícones, uso de imagens dentro das petições, que é tudo visando facilitar o entendimento, não somente do juízo, mas também de chamar a atenção, tá bom? Do julgador daqueles pontos importantes. Então, não deixem de usar, mas usem com muita parcimônia, para que não fique aquela coisa, entre aspas, né, exagerado, e aí ninguém consegue prestar atenção no conteúdo mesmo que você precisa. Revisão da peça. Pessoal, revisão da peça é fundamental. Todas as vezes que a gente faz uma manifestação, a gente precisa reler essa manifestação, tá? Porque, às vezes, você esquece uma letra, ou bate aqui digitando rápido, bate 2 vezes uma letra, passa algum errinho de português, você precisa revisar. Lendo de novo, você percebe que não ficou tão claro aquilo ali que você queria, tá? Então, revisão de peça é essencial, essencial. Lá no meu escritório a gente brinca, né, dizendo, eu faço um recurso, mando para o meu sócio revisar. E aí eu brinco dizendo com ele, eu digo, olha, é o nosso duplo grau de jurisdição interno. Faz aí o nosso duplo grau de jurisdição, vê se passou no crivo, vê se está tudo ok, vê se precisa de algum ajuste. E para a gente ainda ter tempo de ajustar, né? E aí eu mando, olha, Gabriela, tá ótimo, pode protocolar, concordo com tudo. Olha, Gabriela, vamos mexer nesse parágrafo aqui, vamos botar mais um tópico sobre tal coisa, eu acho que podia explorar mais isso. E aí a gente volta e sempre ajusta
quantas vezes forem necessários dentro do nosso prazo, é claro. Até aqui, tudo certo? Posso seguir, pessoal? Então, vamos lá. Uso de modelos. Esse ponto aqui é um pouco polêmico, né? Porque hoje em dia todo mundo tem acesso a Jus Brasil, todo mundo vende pacote de modelos. Não sou contra, acho que a gente precisa ter um ponto de partida. Mas, como eu acabei de dizer, é um ponto de partida. Os modelos, eles são importantes, mas é necessário que você sempre adeque o seu modelo às particularidades, às peculiaridades do seu caso. Então, eu não vou pegar aquele modelão e aplicar para todos os meus processos de tráfico de drogas. Pego aquele modelão, todos os meus processos de roubo majorado. Não tem como, gente. Cada caso é um caso. Então, você precisa pegar o modelo como ponto de partida, mas dentro dele trabalhar aquelas informações, tá bom? Às vezes, o que é importante eu destacar, eu botar uma seta no outro processo, eu não tenho essa produção de provas nesse outro. E aí? Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que adequar ao caso e estabelecer tudo isso de forma muito atenciosa dentro da petição. Confira as informações contidas no modelo. Às vezes, as pessoas copiam o modelo, tá? Citam leis, citam artigos que já foram revogados, que não valem mais. Então, é por isso que eu digo, até para usar modelo, a gente precisa saber fazer, tá bom? Porque se a gente não souber fazer, pessoal, a gente acaba tendo esse problema aí de citar artigo que tá fora, que não vale mais, leis que já foram revogadas, e isso pode ser um problema lá na frente, tá? Que vão verificar que você pegou o modelo antigo, e aí pode ser entendido até como uma falta de ética sua, de estar mencionando uma lei anterior, enfim, que não está atualizada. O slide saiu para mim também. Vou colocar aqui de novo, tá? Exatamente, cuidado com o pulo do gato. Gente, saiu. Eu vou entrar em contato com o pessoal da Estratego aqui. Não consigo compartilhar novamente. Deixa eu tentar aqui de novo com vocês. A gente não estava conseguindo antes? Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo. Peraí. Tempo que o pessoal lá do Estratego me responde aqui, gente. Já, professora, tem aí, mas... Conseguiram ver? É que para mim ainda está carregando. Ponto de partida. É que para mim ainda está carregando, eu não estou conseguindo ver. Peraí. Apareceu já os slides, professora. Pois é, para mim não está aparecendo, eu preciso ver para seguir com agora. Então, gente, obrigada aí, pessoal. Então, gente, é necessário a gente se preocupar em se adequar à escrita desse tipo de petição, né? Desse tipo de manifestação. Porque a petição é a sua forma de comunicação com o juiz. Então, a forma que você vai escrever ali é como o juízo vai identificar a sua manifestação. Outro ponto importante, só que agora já é dentro das dicas para construção de tese. Passou 2 vezes, esperem rapidinho. Esse controle não tá. Agora foi? Foi. Falando da dica de construção de teses. Quando a gente vai construir teses, pessoal, a gente precisa observar, prestar muita atenção em ler atentamente a denúncia, ler atentamente a queixa, ler atentamente a petição inicial. Por quê? Porque é ali que você precisa fazer anotação de quais institutos jurídicos estão envolvidos nessa demanda, como é que você vai correlacionar esses institutos. No curso de Direito, quem quer estudar Direito em caixinhas separados tem muita dificuldade depois de conseguir fazer a construção de tese defensiva.
Sabe por quê? Porque a construção de tese, ela vai te envolver, ela vai te exigir que você consiga concatenar os institutos jurídicos. Então, eu não vou ter como construir uma tese entendendo de forma separada as coisas. A gente pode até estudar as coisas um semestre, cada coisa, mas a gente precisa saber interligar esses pontos, tá? E é muito importante que você saiba resumir em frases as teses que você está criando, que você está desenvolvendo, que você está sustentando numa petição. Porque você consegue, desde já, chamar a atenção do juiz. Então, você coloca lá, da ausência de provas cabais para condenação. Ponto. Do princípio, da aplicação do princípio do indúbio pro réu. Ponto. Da ausência de materialidade e autoria. Ponto. Você já demonstrou para o juiz os pontos que você vai tratar. Quais são os institutos jurídicos que eu vou tratar dentro dessa tese? A aplicação do princípio do indúbio pro réu, a falta de provas, né, a ausência de provas cabais, falta de comprovação da autoria e da materialidade. Então, você já antecipou o que você, resumidamente, vai tratar ali naquele tópico. Alguém levantou a mão. Pode falar. Alguém levantou a mão. Alguém tem alguma dúvida? Vou seguir então, hein? Outras dicas para a construção de teses é você evitar escrever petições muito extensas, tá? Ou petições com pontos repetidos. Gente, não tem por que você falar em 22 folhas o que você pode resumir em 8. Que você pode resumir em 10, tá? Não quer dizer, lembrem disso, pensem bem. Não quer dizer que uma petição de 25 folhas tenha mais conteúdo do que uma petição menor. Eu entendo que muitas vezes é necessário a gente reforçar pontuamentos, né? Fazer pontuações dentro da petição. E eu sou absolutamente a favor. Eu estou falando de você fazer a repetição de pontos já mencionados, tá? O nosso judiciário hoje em dia está cada vez mais tecnológico, está cada vez mais utilizando-se das ferramentas de inteligência artificial. Então, não queiram ser prolixos, não queiram ser extensos. Falem o que vocês precisam falar dentro do tempo que vocês têm ali. Eu sempre comento, para todas as pessoas que gostam de fazer petição muito extensa, que no momento da sustentação oral de um recurso, você vai ter 15 minutos para falar de absolutamente tudo aquilo ali. Nada mais, nada menos. Você vai ter 15 minutos para falar disso tudo. Então, todas as vezes que eu faço um recurso, a primeira pergunta que eu me faço é: eu consigo resumir todos esses pontos em 15 minutos? Porque é isso que eu vou precisar fazer. Quando eu vou sustentar no tribunal, eu preciso de 15 minutos. Eu tenho 15 minutos e eu preciso de 15 minutos para explicar tudo isso aqui que eu escrevi. Então, é importante a gente lembrar disso, porque às vezes as pessoas têm a ideia de que quanto mais escrever, melhor. A gente não precisa encher linguiça, né? A gente não precisa escrever mais do mesmo. A gente precisa apresentar as nossas teses de forma técnica, de forma correta, de forma direta, mas que a gente consiga ser compreendido. A gente precisa estabelecer a comunicação, tá? Eu lembro que quando eu comecei a estagiar, pessoal, é um desafio, eu concordo, Márcia. É por isso que eu vou contar para vocês mais essa história. Quando eu comecei a estagiar na defensoria, eu lembro que é uma situação nossa, assim, a gente ainda não tem muita prática, a gente quer escrever muito. E eu lembro que eu ia, meu chefe me passava algumas missões. Gabriela, eu preciso que tu junte esses documentos aqui. Nossa, sabe o que eu fazia? Eu escrevia, tipo assim, 2 folhas para dizer, estou juntando documento tal. E eu lembro que ele me falava assim, ele falava, tu vai sair daqui escrevendo tudo isso em uma folha. Eu quero que tu escreva isso em uma folha para mim. Aí eu falava, mas doutor, eu quero que você escreva isso para mim em uma folha, Gabriela. Tudo isso que você falou em 2, você consegue falar em uma. Diminua, enxugue essa petição. E eu lembro que lá no final já do meu estágio, nossa, eu já estava
rápida, fazendo tudo em uma folha, despachava com ele olhava para mim e dizia, nossa, tá vendo? Tu lembra como tu tinha dificuldade de fazer isso? Tá vendo como dá para fazer em uma folha? E é verdade, às vezes falta mesmo essa prática e esse nosso cuidado de querer ser mais enxuto. Porque não é que você está dizendo mais, você está tendo mais conteúdo, tá bom? Evite escrever parágrafos muito extensos, muito longos dentro da petição. Pessoal, 5, 6 linhas está ótimo. Um parágrafo ou outro que você precisa desenvolver mais um pouco, tudo bem, está dentro do aceitável, faz parte. Mas você pegar uma petição em que todos os parágrafos possuem 10 linhas, gente, é muito cansativo de ler. É muito exaustivo de ler. Porque quando eu estou na 8ª linha, às vezes eu já nem lembro mais o que tu falaste na 1ª linha. E aí fica confuso para mim ler todos esses parágrafos, todos esses argumentos em manifestações muito grandes. Então, professora, mas eu tenho o costume de escrever assim. Comece a trabalhar para dividir isso. Que você escreve em 10 linhas, você escreve em 2 de 4, 2 de 5. E assim você vai trabalhando melhor essa questão de evitar parágrafos muito extensos, tá? A leitura ajuda muito a gente. Leitura não somente de decisões, de petições, né, para a gente obter mais a prática, mas a leitura livre nos ajuda muito nesse sentido, de visualizar que os parágrafos podem ser menores, podem ser mais diretos e que a gente consegue ainda assim prestar atenção neles. Até aqui, alguma dúvida? Posso seguir? A gente vai entrar numa outra parte da nossa aula agora. Vamos lá, então, Carla. Daniel também disse que está tudo ok. Antes da gente mencionar as jurisprudências ao longo da petição, a gente precisa ler a decisão na íntegra. Ou seja, a gente precisa saber o que a gente está apresentando para o magistrado. Eu já vi situações em que as pessoas juntaram jurisprudência que, quando tu lia rápido, parecia que era favorável para o teu cliente. Quando tu ia ler a íntegra do julgamento... Oi, Rodrigo, tá com o áudio aberto. Vou aqui do lado, viu? O japonês já volta. Rodrigo, você tá com o áudio aberto. Perdão. Sem problemas. Então, gente, eu já vi julgados, por exemplo, que a pessoa, no início, quando você lia, parecia que era um julgado favorável. E aí, quando você ia ler na íntegra, na verdade, o julgado era contra aquilo que a pessoa estava sustentando. Então, todas as vezes que a gente vai juntar, tem um áudio aberto. Então, pessoal, todas as vezes que a gente vai proceder com a juntada de julgamentos, a gente precisa conhecer aquele julgamento na íntegra, tá? Ler absolutamente tudo que está ali. Espera aí que eu estou esperando o nosso slide passar. Professora? Oi, pode falar. Inclusive, ainda agora você estava falando aí sobre revisar as peças. Sim. Eu até escrevi aí sobre uma matéria que eu li há pouco tempo, sobre o STJ, que um advogado usou inteligência artificial para fazer uma peça e não fez a revisão. E a inteligência artificial alterou as jurisprudências do STJ, e ele deu entrada. E quando o ministro viu que a jurisprudência estava alterada, processou o advogado. Só não processou criminalmente porque entendeu que não houve o dolo, porque foi a inteligência artificial que fez, mas mandou abrir o processo do Tribunal de Ética. Porque vejam bem, pessoal, você juntar uma jurisprudência mudando o entendimento dela, você está querendo impactar no julgamento do julgador. Você está querendo impactar na decisão dele. E se você manipula esse resultado, no mínimo, parece que você está com a falta da boa-fé processual. Parece que você agiu de má-fé processual. Porque você manipulou o julgado para dizer, olha, é de acordo com o que eu disse aqui, tá? E aí você manipula o resultado. Essa situação, Paulo, ela é muito séria. Eu tenho uma amiga advogada lá em Parauapebas. E recentemente ela até fez uma postagem sobre isso. Porque ela colocou lá no chat GPT
quero uma jurisprudência assim, 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 e ele mencionou para ela uma jurisprudência perfeita para o caso dela. E aí ela disse, eu quero o número do processo. Ele deu lá o número do processo. Quando ela pegou esse número de processo e jogou no site do tribunal, não tinha. Não batia. E aí ela disse para a inteligência artificial, olha, eu não estou localizando. Aí ele virou e disse, poxa, desculpa, que eu inventei para atender a sua demanda. O meu irmão, que é Ou formado seja, se ela pegasse esse julgado confiando e colocasse na petição, até tu explicar que tu não agiu de má fé, que tu utilizou a inteligência artificial, meu amigo, tu já perdeu a boa fé processual, entendeu? O desembargador já tá te olhando de outra forma, já tá achando que você quis sim manipular o resultado. De alguma forma, você já interferiu ali de forma negativa no julgamento, entendeu? Então, por ser até uma pessoa que utiliza as redes sociais, que utiliza as mídias, eu não sou totalmente contra o uso da inteligência artificial, até porque, pessoal, isso é uma realidade, tá? A inteligência artificial está aí para ser utilizada, os nossos tribunais cada vez mais vão começar a utilizar essas ferramentas, a gente precisa saber manusear e utilizar a inteligência artificial a nosso favor. A gente tem que ter até expertise para utilizar a inteligência artificial, porque ela trabalha de acordo com o teu comando. Então, até para dar comando, você precisa saber dar o comando. Você precisa saber, né, direcionar a inteligência artificial para dar o resultado que você gostaria de procurar. Então, muito cuidado. Não confio. Eu, particularmente, pessoal, jurisprudência, eu não pesquiso inteligência artificial. Eu uso muito pontualmente inteligência artificial. Eu também sou da galera da antiga, gente. Eu faço resumo. Então, assim, né, eu não sou a pessoa mais indicada para vocês para defender isso, porque eu realmente prezo muito pela análise pessoal. Eu analiso os meus processos. Eu quero saber onde é que o documento está. Eu quero ler o documento. Até porque eu já consegui desenrolar alguns processos, de construir teses mesmo, analisando documento a documento do processo. Teve um processo no escritório que o meu sócio, eu lembro que na época ele chegou assim, sem cabeça, Gabriel, caso não tem solução, eu vou reunir agora à tarde, dá uma lida para mim. Eu falei, pode deixar, vou dar uma lida. E aí, na hora que eu analisei, eu verifiquei que o contrato juntado no processo o contrato assinado e juntado no processo estava pela metade. Ele estava pulando 2 cláusulas, ou seja, a gente poderia até arguir a nulidade daquele contrato. Que o contrato ia da cláusula 12 para a cláusula, tipo assim, 14. Ele pulava 2 cláusulas, que era exatamente dentro da temática de rescisão, que era o que a gente queria discutir. E aí meu sócio disse, puxa, Gabriela, foi esse ponto que eu sustentei na reunião e a gente conseguiu fazer um acordo. Então, isso a inteligência artificial talvez não fosse perceber. Como é que a inteligência artificial ia perceber? Olha, o contrato juntado pula do 12 para o 14. Não, ela vai analisar só as cláusulas, ela não vai perceber que faltou uma cláusula ali no meio. Então, não subestimem a análise humana, tá? O digital não vai conseguir suprir a necessidade humana que a gente tem, porque é a gente que dá os comandos para a inteligência artificial, tá bom? Hércules. Geralmente, as IAs indicam fontes incorretas quando se trata de citações. Um outro exemplo, tá? Não deixem a inteligência artificial fazer vocês passarem essa vergonha, gente. Por favor, o máximo de cuidado é importante. E aqui eu trouxe para vocês uma jurisprudência que foi mencionada, inclusive, em uma das manifestações do meu escritório. Então, percebam. Olha como é que a gente junta, olha como é que a gente apresenta essa manifestação. A gente recua essa emenda. Tem um áudio aberto. A gente faz o recuo da decisão, a gente apresenta a ementa na íntegra, a gente destaca os pontos que são interessantes, a gente destaca qual foi o Tribunal de Justiça que mencionou essa decisão, que proferiu essa decisão. Então, olha como visualmente a forma que você vê já chama atenção. Tu já sabe, no mínimo, que é uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. E aí, quando tu vai lá embaixo, tu já vê a data de publicação de 2022. Então, é uma decisão recente. A gente está em 2025. Então, é uma decisão que não tem muito tempo. Geralmente, a gente busca, pessoal, pegar decisões dos últimos 5 anos, que são decisões mais recentes, decisões que os tribunais de justiça, né, vêm se manifestando.
Olha os destaques que são feitos. Destaques com negrito, destaques com caixa alta. Aqui do ladinho eu menciono destacando em vermelho o tribunal. Olha como tudo isso são ícones visuais que já vão naturalmente te chamar a atenção dentro de uma petição. Não é? Vamos passar. Olha aqui, outra juntada de manifestação. Essa decisão aqui é do STJ. Eu junto a ementa e no finalzinho eu digo assim, para o ministro Ribeiro Dantas, relator desse RHC, em comento, destaco o que ele disse. Ou seja, no voto dele, ele destacou esse ponto aqui. A prova penal é assunto sério, ignorar as suas regras, tem resultados desastrosos. Ou seja, eu destaquei aquilo que eu precisava dentro desse julgado. Aquilo que eu estava sustentando dentro daquela decisão. Aqui, pessoal, é mais um exemplo, tá? A gente estava aqui apresentando memoriais finais, e aí a gente faz todo o apanhado do processo, explica tudinho, e aí depois eu menciono o julgado. Olha como é que a gente trabalhou essa decisão. Do direito, inicialmente, frisamos que os fatos narrados na inicial não condizem com a verdade. Eis que, desde a primeira declaração do acusado, em sede policial, este declara sua inocência, negando as acusações que lhe foram imputadas, conforme restará provado ao final da instrução, obedecido o sistema acusatório. Perdão, isso aqui é uma resposta à acusação, tá, gente? Portanto, excelência, ante a necessidade da apuração da realidade dos fatos, para maiores esclarecimentos acerca do verdadeiro grau de participação do acusado no evento, o que oportunamente restará devidamente esclarecido em sede de audiência, de instrução e julgamento, a defesa reserva-se ao direito de impugnar os demais termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público, em momento oportuno. Ademais, por se tratar de defensora dativa, portanto, nomeada para realizar a do fulano, não havendo tempo hábil para a realização do mesmo, bem como não tenha sido apresentado até o presente momento o nome das testemunhas, eu peço para apresentar o nome das testemunhas em momento posterior, tá? Dentro do processo penal, pessoal, a primeira manifestação que o réu tem é a defesa, a resposta à acusação. É a primeira manifestação oficial da defesa. E aí, o juiz me intimou para atuar na condição de defensora dativa nesse processo, defender esse acusado, mas eu não tive acesso a ele, né? Ele não estava preso para eu marcar um agendamento virtual, atender ele. Ele estava solto, eu não tive contato com ele, não consegui falar, nenhum membro da família dele me procurou para apresentar testemunha, nome das testemunhas. E aí, o que eu fiz? Como é a minha primeira oportunidade de falar e eu preciso apresentar essas testemunhas, eu pedi para apresentar em momento posterior, justamente por essa situação em específico. Aí eu venho e digo, nesse sentido que eu estou pedindo, apresentamos a seguinte decisão. E aí eu trago uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que fala dessa possibilidade de apresentação de testemunhas em momento posterior, tá? Isso aqui é um modelo, uma mostra para vocês, não é um modelo, é uma mostra para vocês de como a gente trabalha a jurisprudência dentro do caso prático. Eu não vou lá e jogo a decisão. Olha, é favorável, vou lá e jogo. Eu estou trabalhando como eu vou apresentar ela dentro do processo. Esses são os termos que se requer deferimento e regular prosseguimento do feito, frisando o pedido da defesa para apresentação do rol de testemunhas em momento posterior, em observância à garantia da ampla defesa e do contraditório. E eu trouxe uma decisão que fundamenta esse pedido, né? Mostra que outros tribunais já decidiram dessa maneira, diante dessa possibilidade. Mais um caso prático para a gente discutir aqui em sala de aula. Em recente decisão, este Tribunal de Justiça do Pará, já se manifestou pela absolvição do réu acusado pelo crime de disparo de arma de fogo, ante o reconhecimento e aplicação do princípio do dúbio pro réu, reconhecendo a ausência de prova firme e segura acerca da autoria. E aí eu vou e junto a decisão. Olha como a gente trabalha a manifestação, a tese, para depois a gente apresentar o argumento. Não é simplesmente pegar a decisão e jogar lá, tá bom? E aí eu faço os destaques que eu preciso. Apelação penal, disparo de arma de fogo, artigo 15 da lei, 10.826, e aí eu vou trabalhando os pontos que eu preciso. A ausência de prova firme e segura
acerca da autoria do disparo. Policial militar vítima que em juízo afirmou não saber quem foi o autor do disparo. Decreto condenatório que só há de ser proferido diante de um juízo de certeza. Portanto, a prova dos autos não gera convicção. Então, gente, deixa eu só desligar esse telefone aqui. Prontinho, pessoal. Estão me vendo? Agora vai demorar para carregar a câmera. Estão me vendo, pessoal? Estão me ouvindo? Não, ainda não, Tá professor. carregando. Só ouvindo. Tá. Ainda não. Então, professora. pessoal, vou aproveitar aqui esse tempo para a gente já ir falando, tá? Então, vejam bem, a gente primeiro trabalha essa questão da juntada da manifestação. Não é simplesmente a juntada da decisão favorável. Você precisa trabalhar esse tópico para depois apresentar essa pontuação, tá? Vamos lá. Aqui mais um exemplo, pessoal, de aplicação de caso prático do uso de jurisprudência favorável. Vamos passar aqui. Também é de disparo de arma de fogo. Esse aqui foi um pedido de absolvição, tá? Lá no finalzinho a gente faz registrar, ó. Pedido de absolvição. Conseguindo me ver? Eu acho que travou. Tá tudo certo aí, pessoal? Professora, a gente está conseguindo me ouvir. Agora veio a imagem. Estão conseguindo ver o slide? Tá, então tá bom. Sim, o slide e a senhora beleza, então também para mim ainda agora. tá carregando aqui. Então, gente, olha como a gente trabalha primeiro o tópico necessário para depois a gente sustentar o que a gente quer. Eu sempre indico, façam primeiro uma manifestação, juntem a decisão e depois finalizem com um pedido de vocês, para que haja início na petição. Passou? Ixi, passou, foi muito. Aqui, pessoal, nesse slide é um outro modelo para destaque de pontos. Por quê? Às vezes o que acontece? Nós temos, vamos lá, uma pergunta aqui, Edmilson. Professor, deixa eu abrir aqui o chat, Edmilson. Tem um limite de jurisprudência? Não, Edmilson, não tem nenhuma regra. É necessário você ter cuidado para que você não faça uma jurisprudência, uma manifestação extremamente prolixa, tá? E isso que tu perguntaste se liga com essa manifestação aqui. Nesse processo, a ementa da jurisprudência era um julgado muito grande. Então, se eu fosse juntar o julgado todo, ia dar quase meia folha só de jurisprudência. E aí, o que a gente faz? A gente junta a ementa, mas a gente destaca aquele ponto que me interessa. Porque, muitas vezes, a jurisprudência ela vai ter vários pontos, tá, gente? Olhem essa jurisprudência aí do exemplo. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4... Tem jurisprudências que tem até mais pontos tratando. Então, qual é a necessidade? É que você destaque aquilo que é interessante para você, para que o juízo tenha acesso àquilo que você precisa naquele momento, tá? Tá respondida a tua pergunta, Edmilson? A gente não tem um limite, mas a gente precisa usar isso com estratégia. Se eu tenho
Vamos dar um exemplo prático? Eu tenho muita jurisprudência para juntar. O que eu vou fazer? Vou juntar todas? Eu vou pegar... É pacífico isso no tribunal. Eu quero mostrar que isso é decidido de forma unânime. Então, você vai pegar as últimas decisões, as mais recentes, as decisões desse ano, e você vai colocar lá. Escolhe umas 3, 4 jurisprudências e diz que tem outros julgados, que dentro do tribunal são inúmeros julgados nesse sentido. E aí você pode só mencionar de vários processos, por exemplo. Mas eu não aconselho que você faça uma petição, tipo assim, 5 folhas só de jurisprudência. Não tem cabimento, pessoal. Eu tive uma vez que juntar uma decisão que ela era muito longa. A decisão tinha folhas e folhas, muito grande mesmo. E era uma decisão que ia se adequar ao meu caso. O que eu fiz? Eu mencionei na petição, coloquei o trecho da ementa que era importante e falei, excelência, para fins de manter a dinâmica da petição, eu vou juntar em anexo, né? Eu fiz a manifestação, fiz a petição, e eu juntei em anexo a manifestação com toda a integralidade da decisão. Que assim foi a forma que eu encontrei de não deixar de juntar, né? Mas também chamar a atenção para o juízo de um caso que era idêntico, tá bom? Respondido, então. Vamos lá, gente. A gente já está encaminhando para o final da nossa aula. Ao final da aula, eu irei fazer a chamada, tá bom? Fiquem todos na sala. Quem precisar sair um pouquinho antes, só avise um colega para avisar que você estava presente. Eu dou presença, tá bom? Por quê, gente? Porque eu tenho absoluta certeza que o recurso que eu faço hoje não é o mesmo recurso que eu faria há anos atrás. Tem um áudio aberto, não sei de quem é. Então, pessoal, eu tenho certeza que a petição que eu faço hoje em dia não é a mesma petição que eu faria há anos atrás. Mas por que isso? Porque eu tenho mais prática hoje. Eu tenho mais experiência. Então, para mim, é mais fácil me manifestar em processos que eu tenho mais prática, eu tenho até mais segurança para fazer alguma manifestação. E isso, gente, só vem com o tempo. Né? Eu sempre falo assim para os meus alunos, quer ser bom em uma coisa? Faça, repita até você ficar bom. É assim que a gente fica bom. Ou vocês acham que eu nasci aprendendo a dar aula? Eu nasci aprendendo a me manifestar em processo? Não é assim, gente. Não é assim que acontece. Então, a gente realmente precisa sempre se dedicar e sempre buscar melhorar, tá? Pessoal do slide, tem como vocês passarem para mim? Porque eu não estou conseguindo... Apagou aqui para mim o controle. Teria como a gente passar para o slide 20? Eu já estou encerrando a aula. Esse é minha última lâmina. É antes dessa. Por favor. Obrigada. Então, gente, é muito importante que vocês, além da prática, façam cursos de capacitação. Não, era aquele que estava. Cursos de aperfeiçoamento. Eu já falei para vocês, início desse ano, eu estive em São Paulo, realizando um curso, era um curso que eu já queria fazer há bastante tempo, porque era um curso de capacitação, era um curso voltado para a minha prática profissional e que eu precisava fazer para me aperfeiçoar, para sempre melhorar. Então, ninguém é tão bom que não possa melhorar em algo, ninguém é tão ruim que não possa aprender e melhorar também ao seu desempenho em determinada atividade, em determinada habilidade. Pessoal, passem um slide para mim, sem ser esse o próximo. Podem passar. Esse aí, pode deixar nesse aí. Obrigada. Não, esse. Obrigada. Então, gente, cada caso é um caso. O trabalho precisa ser feito de forma especializada, de forma atenta, de forma dedicada. É muito empenho que a gente tem em cada caso. Não deixem que a inteligência artificial faça um trabalho de vocês. Vocês não foram contratados para ser um robozinho, vocês foram contratados para serem os profissionais responsáveis daquele processo, os profissionais responsáveis daquela manifestação. Quem assina no final
são vocês. Então, a gente precisa, sim, ter muito cuidado com tudo que a gente escreve, com tudo que a gente peticiona, com tudo que a gente protocola, tá? E, claro, não deixem de observar as tendências inovadoras que a gente está tendo agora diante do uso mesmo das inteligências artificiais com o peticionamento, como, por exemplo, o visual law, que a gente já comentou aqui, o uso de QR Codes, a inclusão de links nas manifestações. Eu lembro que a gente tem um processo lá no escritório em que não estavam conseguindo chegar no endereço da outra parte para citar. E aí, toda vez era isso. O endereço não existe, o endereço não está sendo localizado, o endereço não sabe onde é. Eu falei, eu já sei como eu vou resolver isso. Eu juntei no processo o georreferenciamento do local para que chegassem lá e citassem a empresa. Eu juntei o link, quando você clicava, ele já te mandava direto para o Google Maps, para que você tivesse acesso àquele endereço, para que não restassem dúvidas de onde era. Ou seja, eu enchi o juízo de ferramentas para que ele disponibilizasse o oficial de justiça para que ele cumprisse aquela determinação. Então, termina que você deixa a outra pessoa até sem saída. Ele vai precisar cumprir, porque eu botei todas as referências ali. Eu não botei só o CEP, eu botei o link que leva ele para aquele endereço, né? Eu botei o georreferenciamento daquele endereço. Então, tudo isso deve ser levado em consideração no momento da nossa manifestação processual. Pode passar o slide. Pessoal, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Nós vamos fazer a chamada. Eu peço que vocês mantenham a calma agora. Quando eu estiver falando os nomes, um de cada vez, por gentileza, vão falando o nome de vocês. Se passar, não se preocupe. Eu vou todo mundo aqui vestida. Só me parar um pouquinho para a gente poder voltar, tá? Eu tenho aqui duas listas de... Rapidinho, gente. Eu tenho duas listas de presença. Então, eu preciso primeiro fazer uma e depois eu vou fazer a outra. Então, vamos lá com calma. Começar a nossa chamada. Professora. Oi. É só uma dúvida, que é a primeira aula que eu Claro, fique à vontade. As outras eu perdi por conta de trabalho. A senhora já passou algum trabalho que vai ser feito? Porque tem a aba aberta lá no... Tá. Vamos falar da nossa avaliação. Vamos lá. Pessoal, a nossa avaliação vai ser no final das nossas aulas, tá? Como é que vai funcionar? Eu vou, na próxima aula, por favor, não faltem. A próxima aula eu vou explicar para vocês como é que eu quero que vocês façam. Vai ter um copia e cola para vocês fazerem da jurisprudência de vocês. Como vai ser a nossa avaliação? Eu vou pedir que vocês escolham, tá? Vocês vão escolher uma jurisprudência a critério de vocês, que seja uma jurisprudência dos últimos 5 anos, tá bom? Para que vocês respondam as perguntas que eu coloquei lá. As perguntas referências, ou seja, vocês vão me mostrar quem é o órgão julgador, qual foi o tribunal que fez aquela decisão, qual era o tipo de decisão, se era uma ação, se era um recurso especial, se era do STJ, se era do STF. Vocês vão colocar para mim todas as informações e fazer um pequeno resumo do caso, tá? Então, na próxima aula, eu vou dar vários exemplos de como fazer isso, tá bom? Então, eu preciso que vocês não faltem a próxima aula. A próxima aula também ficará gravada. Quem perdeu as minhas aulas pode assistir às aulas anteriores. Nas aulas anteriores, eu explico, inclusive, como buscar essa jurisprudência, como achar essa jurisprudência, tá? Então, não tem erro. É só seguir o que eu estou orientando nas aulas, que vocês vão facilmente conseguir responder a nossa avaliação, tá bom? Ok, obrigado. Professora, mas é aquele mesmo trabalho. É um roteiro de perguntas que eu vou disponibilizar para vocês irem me respondendo na ordem, tá bom? É aquele mesmo trabalho do primeiro dia, da primeira aula, né, professora? Oi? É o mesmo trabalho do primeiro dia de aula, da primeira aula. É mais ou menos aquele mesmo trabalho, porque vocês vão ter que, além de localizar, vocês vão escolher da critério de vocês. Processo, vocês vão responder as minhas perguntas. Isso, que vão estar lá dentro daquela resposta.
Pois é, eu já consegui, inclusive eu já fiz assim, fiz o processo, li e depois respondi o que eu achei. Então, que era. ótimo. Na próxima aula, pessoal, Mas eu vou esperar a disponibilizar para próxima aula. vocês quais vocês respondem. E vocês vão conseguir responder uma a uma dentro daquilo que a gente estudou, beleza? Tranquilo, Certo. entendi. Então, vamos lá. Vamos lá para a frequência. Geison Fabiano da Silva. Ele teve que sair. Ah, E está aqui, presente, ele respondeu aí. Não, estou presente. Laura Gonçalves dos Santos. Presente. Maria Sandra Alves. Mônica Soares. Presente, professora. Rodrigo Oliveira Valente. Presente, professora. Perfeito. Peraí, rapidinho, gente. Agora a gente vai para minha outra lista aqui. Já tá falando. Lá. Falando, tá ouvindo? Tá falando de novo. Peraí, gente. Ada Maria. Presente, professora. Adriana. Altemir. De Belém. Altemir? Otemi, do Maranhão, esse aqui. Longe. Altemir está presente, pessoal? Não, vamos lá. Seguindo. Ana Rutieli. Presente, professora. Mas não tem encontro final de semana. Dia todo, sabe? Ana. Presente. Carla. Presente, professora. Carlos José. Presente, professora. Carmel Cristina. Ela acabou de Cíntia sair. Nayara. Presente. Professora Carmel estava Pessoal, eu preciso presente. que vocês Presente, Carmel. desliguem o áudio de vocês. Carmel estava Responde presente. e desliga. Responde e desliga. Se o seu nome passou, aguarde até o final. Eu vou dar presença para todo mundo que está aqui. Tá bom? Cíntia Nayara, Não precisa presente. desesperar. Presente. A última chamada. Calma. Vamos voltar. Calma, gente. Todo mundo aqui vai ganhar presença. Vamos lá. Carmel Cristina. Presente. Presente. Cíntia Nayara. Presente. Presente. Cíntia Pinheiro. Presente, professora. Presente. Daniel Mesquita. Presente, professora. Danilo. Daniel presente. Danilo. Presente. Presente, professora. Davi Leon. Presente. Débora Cristina. Acho que é o meu, ó. Débora Cristina. Davidson Lucas. Presente, professora. Edmilson estava presente, né? Que ele me fez até uma pergunta. Presente, professora. Aí já pode sair, né, professora? Já pode sair. Até sem ser, né? Próxima semana. Não se esqueça que a nossa aula vai ser muito importante, tá bom? Na semana que vem. Tudo eu vou bem. explicar como é que eu vou querer que vocês respondam a prova. Bom final de semana para a senhora. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Tchau. Vamos lá, seguir aqui. Elane. Presente. Eleres, tá certo? Eleres Wallace. Elias. Presente, professora. Elias presente. Elisângela. Elisângela. Faz o coração pro pai. Oi, papai. Elisângela tá presente?
Elisângela faltou. Elton John. Presente. Presente. Emerson Kleber. Presente, professora. Fábio Presente. Coelho. Fábio saiu, mas ele estava presente. Fábio saiu. Ele estava presente. Pacheco. O Fábio tá dando aula, professora. Presente, professora. Fábio Pacheco. Gente, Fábio Coelho presente. Fábio Pacheco. Presente, professora. Beleza? Felipe Flávio. Presente, professora. Presente. Fernando Antônio. Presente, professora. Presente. Francisco. Gilson Xavier. Eider. Hércules estava presente, me fez uma pergunta. Jonathan Presente, dos Santos. professora. Hércules presente. Jonathan dos Santos presente, também me fez uma pergunta, acabei de lembrar. Presente, professora. João Pedro. Presente, professora. Beleza. Jocilene. Presente. José Ricardo. Presente. Juniele. Presente, professora. Presente. Posso me retirar? Tirar. Camila. Presente, professora. Karina. Tá trabalhando, professora. Não pôde estar presente na aula. Tá. Justificado. Keila. Kellen. Laiane Caroline. Kellen presente. Kellen presente. Laiane. Liciane. A professora Aliciane não pode estar na aula, ela está no trabalho também. Tá. Lígia do Socorro. Presente, professora. Presente. Lília Almeida. Presente, professora. Presente. Lucas Gabriel. Luziete. Opa, tô aqui, presente. Presente. Márcia Cristina. Marcos de Oliveira. Presente, professora. A Márcia tá Márcia. Márcia tá presente, professora. A Márcia Cristina participou de toda a aula. Ela está Márcia dizendo aqui presente. no chat que não está conseguindo ativar o som. Sem tá bom? problemas. Márcia Cristina presente. Marcos presente. Maria Antônia. Marilene. Melquisedeque de Souza. Aqui, professora, presente. Melquisedeque Alves. Presente, professora. Messias Lucas. Presente, professora. Oberdan estava presente também, que eu lembro que ele fez uma pergunta. Paulo do Socorro. Presente, professora. Rafael Bastos. Rafael, presente, professora. Rafael Bastos. Rafael da Silva. Ricardo de Jesus. Presente, Ricardo, professora. Sâmea. Silvia. Presente, professora. Suelen. Thaisa. Thaisa presente, professora. Valdeci. Professora, agora que eu consegui falar. Eu sou a Márcia Rezec, o Valdeci pediu para justificar a saída dele, ele estava aqui até agora, até há pouco. Tá? Valdeci Tavares. Valdeci Tavares está presente. Como é seu nome? O Márcia Rezec. Boa noite. Tássia está presente. Tá bom. Ok, obrigada. Boa noite. Nada. Vitória. Presente. Presente. Wellerson. Acertei?
E, professor, eu acho que ele é PM, e, se eu não me engano, ele tá de plantão. Tá. Wellenson. Presente. Presente. William. Presente, professora. William, presente. Perfeito, pessoal. Aqui eu encerro a chamada. Se teve alguém que faltou, coloque seu nome aqui no chat, tá bom? Professora? Oi. Tem o caso de 2 colegas nossos que eles estão trabalhando à noite. É a Adriana Diele e o Francisco Mardônio. A Adriana, ela é professora, ela leciona à noite, e o Francisco Mardônio, o turno de trabalho dele é à noite. Eu sei que eles têm que abrir o chamado, né, para se comunicar com a senhora, mas de qualquer porque forma... eu só posso justificar. É a Adriana e quem mais? Francisco Mardônio. Professora, tem a Karina Eu estou também. justificando, tá, gente? Mas assim, precisa abrir o chamado. Tá bom. Tem a Karina também, eu que não ela é posso do inventar Exército. ninguém de falta, beleza? Viu, professora? A Karina também, que ela é do Exército, está trabalhando agora à noite, está numa missão. Karina, já justifiquei. Karina, já justifiquei. Professora. Tá ok, obrigado. Obrigada. Oi, nada. Professora, eu estou presente na aula, só foi o iniciozinho que eu não participei, tá? Como é seu nome? Liciane. Lisiane. Isso. Está presente. Professora, Obrigada, professora. eu sou aluno Oi. novo, professora, tá? Aí o meu nome ainda não deve estar na lista. É Paulo Marcelo, dos Santos Cavalcante, meu nome. Seu nome não está na minha lista. Eu vou precisar que É. você entre em contato com a secretaria, tá bom? Tá, porque eu entrei Porque eu não agora, tenho nem tá? como justificar, nem como te dar presença, nem como te dar ausência. Eu Não, preciso que pois você entre em só contato com a estou secretaria e aí justificando eles para a lançam senhora. tua... Tá bom. Obrigada. Veja Altemir aí. Obrigado, boa Altemir. noite. Altemir Nascimento. Oi, boa noite. Altemir. Gente, eu vou precisar estabelecer com vocês um tempo, porque eu tenho aula agora, tá? Eu já tô atrasada para minha próxima aula aqui na Estratego também. Então, vamos lá. Vamos ser pontual. Altemir. Altemir está presente. Pronto. Próximo. Ótimo. Antônia, professora, estou presente. Maria Antônia? Isso. Maria Antônia. Beleza. Obrigada. Tem mais alguém, pessoal? Vou precisar sair da sala que eu preciso ministrar minha próxima aula. Tudo certo? Obrigada pela presença. Até a nossa próxima aula, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus e um bom descanso. Obrigado, professora. Boa Até noite, mais. pessoal. Muito Obrigada. obrigado.